Olá, bom dia a todos. 10 horas em ponto. Bom dia, sejam bem-vindos. 10 horas em ponto. Estamos iniciando a live do mês de outubro da Fala Saúde Mental. Eu sou a Viviane Simes de Oliveira, sou contato comercial da Fala e atendimento ao cliente. Nossa live do mês de outubro vai ser Outubro Rosa. O Outubro Rosa, que é voltado à campanha de conscientização do câncer de mama. E a nossa proposta hoje com vocês é abordar alguns desafios que o adoecimento traz, mas também falar sobre a vida após essa experiência que para muitas mulheres é transformadora. Uma das nossas convidadas já está aqui. Nós vamos conversar hoje com a Carla Lotto e a Márcia Baroni. Vou fazer o convite para elas e vou falando um pouquinho de quem são essas mulheres maravilhosas que vão conversar conosco hoje, ok? Então, vou fazer o convite aqui para a Carla. Estou enviando o convite, convidada. Vou convidar. Oiê. Oi, Carla. Tudo bem? Bom dia. Obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite. Um pouquinho de vocês. Bom dia, Márcia. Olá, bom dia a todos. Oi, Márcia. Obrigado pelo convite mais uma vez. Eu falei aqui a convidar vocês e a falar um pouquinho, né, de vocês para a galera. Então, a Márcia, gente, é a cofundadora da Fala Saúde Mental, mestre em Psicologia Clínica e com Psicoterapia Breve e Psicologia Hospitalar. A Carla Lotto, psicóloga formada há mais de 15 anos, já atuou na área clínica, social e escolar. Hoje atua como artesã com pintura e porcelana. Muito obrigada pelo convite. Eu iniciei falando do nosso tema, né, Outubro Rosa, sobre a campanha de conscientização. Vou dar a palavra para vocês, começando com a primeira pergunta que a gente colocou, né, a importância de falar do tema. Com vocês, queridas. Muito obrigada. Obrigada, Viviane. Mas antes da gente começar a responder, né, é claro que eu também quero agradecer muito a Carla, né, por ela ter aceitado assim, o meu convite em nome da Fala. E acho importante até eu compartilhar com vocês por que eu convidei especialmente a Carla, né? Eu sigo a Carla, né, no Facebook, e eu fiz esse convite para ela, e ela me segue, nós somos amigas de Facebook, né, Carla? E esse meu convite... Isso mesmo. Foi feito, assim, minutos após, posso, né, dizer, assim, muito pouco tempo depois de que eu li um post da Carla, sobre a questão do adoecimento, sobre o momento que ela está hoje na vida, que já ela vai contar para vocês, e que eu fiquei super tocada, né? Não só assim com a sensibilidade das suas palavras, Carla, né? Então acho que isso é importante, pensar em alguém, né, que usa a palavra de forma tão sensível, que tem a capacidade, né, de atingir mesmo o outro, né? Mas porque você, assim, dá voz a algo que eu, assim, sempre foi uma questão importante para mim. Eu falo que sempre pulsou, assim, né, dentro de mim. E que foi um dos maiores aprendizados que eu tive na minha vida, não só por questões pessoais, mas muito após eu trabalhar, iniciar um trabalho, né, na psicologia hospitalar, né? A Viviane falou que eu sou aí especialista em psicologia hospitalar, mas eu tenho também, né, uma trajetória de atuação na área hospitalar por mais de 12 anos, né? E particularmente com a oncologia, né? Então, eu trabalhei muito com mulheres, né, com adoecimentos oncológicos, né, e particularmente também com o câncer de mama, a questão de fazer grupos, escutar essas mulheres, né? E aí foi um ponto de giro até na minha vida, na perspectiva, né, que eu passei a ter da minha vida. O que eu aprendi lá, né?
que a gente, né, muitas vezes se depara com dificuldades, com situações muito impactantes, né, muito desafiadoras que a vida vai nos apresentando, mas que essas mesmas situações, né, podem e muitas vezes trazem a possibilidade da gente experimentar novas vitórias. Dependendo, obviamente, né, da atitude que cada um tem perante tudo isso, né? Pois essas vivências, elas levam, né, a gente a um processo de transformação, né? E uma dessas transformações é a gente sair mais forte. Né? Apesar de toda a vulnerabilidade que a gente fica durante o período, né? Então, assim, não existe retorno, não existe mais a gente voltar a ser o que nós éramos, né? E até mesmo, né? A gente acho que acaba se fragilizando de outra forma após a gente viver essas situações, né? É uma nova vida, né? Um novo jeito de pensar, né? A vida e agir, né? Acho que com tudo aí à nossa volta. E é isso, gente. Eu tenho certeza, né, que o nosso bate-papo de hoje, que a Carla vai despertar, né? Que ela vai inspirar muito isso em cada um de vocês, né? Que estão aqui nos acompanhando. E eu sei que a Carla concorda, né, com isso. Que ela concorda que a palavra, né, seja escrita ou falada, né, tem um poder. Porque a Com Carla certeza. fez psicologia, ela fez especialização, foi a época que eu a conheci, né? Isso. Há alguns bons anos atrás, ela atuou, né, como psicoterapeuta, ela trabalhou lá na clínica do Instituto SEDES, né, e hoje, como a Viviane diz, né, além de artesã, você esqueceu uma coisinha, Viviane, a Carla também, né, é mãe dos Francisco. Isso, né, verdade. para vocês, né? Então é isso, verdade. vamos lá, já falei bastante, né, e já que a gente está falando muito, né, na força da palavra, que é importante dar voz, né, ao tema, inclusive, né, para além da campanha do Outubro Rosa, né? Assim, que cuidados, Carla, né, você acha que a gente precisa ter quando a gente está falando sobre a prevenção do câncer de mama, né? Certo. Então, a gente já teve uma conversa anterior, eu queria muito que você começasse por aí. Né? Tá, bem, bom dia. Eu que agradeço o convite aí, que eu acho que é um tema bastante importante para a gente falar. Estamos no Outubro Rosa, mas é isso, né, Márcia e Viviane? Acho que a gente tem que falar disso sempre, né? E eu acho que essa questão, esse mês a gente fala muito em prevenção, mas eu gosto mais de usar o termo conscientização, né? Como a gente já conversou um pouquinho disso, né? Porque eu acho que, assim, a prevenção, a gente fala muito nessa época do ano em exames, né? Fazer exames para prevenção do câncer de mama, mas, na verdade, os exames, eles não vão prevenir a doença, né? A gente sabe da importância dos exames, lógico, eles têm uma importância enorme. É importante que a gente esteja com nossos exames em dia, né? Eu detectei o meu câncer de mama, né, primeiro pelo toque, fui fazer meus exames, estava com meus exames em dias. Então, assim, é importante a gente pensar que ele não previne a doença, mas ele detecta precocemente, o que é de extrema importância, a gente sabe disso, né? Quanto maior, mais cedo o diagnóstico, maiores as chances de cura. Mas eu acho que é importante a gente... acho que a conscientização engloba mais do que isso, né? Porque é importante a gente falar da conscientização do câncer de mama, né? Porque a gente, mesmo detectando precocemente, muitas vezes, não é possível a cura da doença, né? Mesmo detectando precocemente, às vezes o câncer já está, é muito rápido, já está no estágio avançado. Então, assim, eu acho que é importante a gente trazer esse tema, porque eu acho que ele engloba mais. É conscientização. Vamos lá, vamos falar disso, e principalmente falar de câncer, né? Que ainda é um tabu. Né? Ainda é uma coisa difícil para muitas pessoas, né? E quantas pessoas convivem com câncer aí, né? Que a gente também vai falar um pouquinho disso, né? Eu acho que a questão de cura, o que é cura, o sucesso somente aliado à cura, que eu acho que a gente tem que falar disso também, né? Que é importantíssimo, né? Eu acho que nesse caminho aí eu conheci muita gente, muitas histórias, e a gente precisa falar disso. A gente precisa falar de câncer, a gente precisa ampliar esse conceito, né, para conscientização mesmo, né, que eu acho que é importantíssimo, né? Não ficar só na prevenção, porque a gente não previne com exames, né? Mas então é importante que as pessoas saibam disso, né? Porque eu acho que é um peso a menos para a gente carregar também, para quem tem o diagnóstico, né?
Poxa, o que eu deixei de fazer, então, se eu tô com meus exames em dia, né? O que que eu deixei de fazer? Na verdade, não, você não deixou de fazer nada, né? Até a gente comentou um pouquinho disso na nossa conversa, de que eu cheguei no médico na primeira consulta, a minha questão foi, o que que eu deixei de fazer? Como que eu deixei passar isso? Mas não foi, né? Ainda ele me explicou, não é uma questão, né? Eu tava com meus exames em dia, menos de um ano eu tinha feito, sem histórico de câncer na família, e apareceu, era um tumor de rápido Uhum. crescimento, que aparece e cresce muito rapidamente, é isso mesmo. Que ele me tranquilizou, calma, não é assim, né? Não é Uhum. culpa sua, porque acho que a primeira reação nossa é isso, né, Márcia, Viviane, quem tá Sim, aqui, né? sim, Meu Deus, o que que eu fiz ou o que que eu deixei de fazer? E não é por sim, aí, né? Não sim. é mesmo por aí, né? Sim. Você falou, você trouxe um ponto importante que eu acho que vale a pena a gente até adiantar, né? Agora, que você falou a questão da cura e né, da superação. E a gente ouve muito uma expressão, né? Você precisa vencer essa batalha, né? Uhum, A muito. batalha contra um câncer, né? E eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? Porque a Sim. gente tem um outro lado, né? Tem, eu acho que isso é uma coisa que me incomoda um pouco. E claro, isso também foi algo que eu fui entendendo com o tempo. Quando a gente, acho que no primeiro momento, quando você tem o diagnóstico, é muito essa ideia de vamos lá, entrar nessa guerra, essa batalha contra o câncer e tal. Eu acho que as pessoas têm muito essa ideia. E com o tempo, a gente, como eu falei, a gente vai conhecendo algumas histórias e tudo, e vai entendendo que não é uma guerra contra o câncer que a gente está ali, né? A gente está lutando pela vida, na verdade, né? E em Uhum. muitos casos, né, a gente precisa pensar assim que o sucesso ele não está aliado necessariamente à cura, porque também nesse caminho eu fui conhecendo muitas histórias de mulheres que convivem com o câncer há anos, né? Uhum. Que passaram por um tratamento, que muitas detectaram o câncer precocemente, e o câncer voltou depois de um tempo, e daí a gente já está falando de metástase, então são casos Uhum. que a doença é crônica. Então são mulheres que estão, falando especificamente do câncer de mama, né? Mulheres que estão em tratamento contínuo. Né? E aí, como que a gente fala dessas mulheres? Né? Onde que elas ficam nesse lugar? Elas não atingiram a cura, então não é um caso de sucesso. Né? E daí? Onde que elas estão? Se elas estão aí dia após dia, né? É algo que eu sempre Numa procurei trazer. batalha, né, pela Numa vida. batalha que elas não vão ter, então, né? Sucesso, vamos Sim, dizer assim. sim, Que lugar que elas estão? Sendo que elas estão aí no dia a dia, vivendo para além. Eu acho que isso é uma coisa também que eu sempre procurei trazer, viver para além do câncer, sim. né? Então, assim, é importante que a gente tire um pouco essa ideia de sucesso sempre aliado à cura, porque existem muitos casos de pessoas que estão aí convivendo com câncer em tratamento contínuo e vivendo suas vidas, cuidando de suas famílias, de seus filhos, né? Sai da quimioterapia, vai levar a Vai criança para a escola, trabalhar. vai trabalhar. Uhum, E uhum. aí, né? Como que a gente não trata essas pessoas como também merecedoras de sucesso? Alguém que venha a falecer em função né, de complicações do câncer, perder uma batalha, eu acho que isso me incomoda muito, essas notícias Sim, aí, né? sim, Fulano sim. perdeu a batalha contra o câncer. Poxa, que injusto a gente trazer isso, né? Para uma pessoa que Exatamente. viveu tanto, né? E que Com a batalhou doença, tanto pela vida, né? justamente, lutou tanto pela vida e daí no final é essa mensagem. Poxa, perdeu a batalha contra o câncer, né? Isso é muito injusto, né, com quem está passando, né? Então acho que é importante a gente ampliar um pouco esse conceito, né? Por isso que eu falo da conscientização. A gente está falando de Outubro Rosa e a gente está falando de mulheres, né, de várias histórias, né? Principalmente de mulheres que estão aí convivendo com a doença, muitas há muito tempo, ou muitas, né, que enfim saíram de um tratamento agora, ou que acabaram de descobrir aí uma metástase, daí a gente muda totalmente já protocolo, a gente fala de tratamento paliativo e não mais curativo, que é outra questão, é outra discussão, né? Uhum. Então, assim, eu acho que é importante a gente ampliar esse conceito, sair dessa ideia de perdedor e vencedor, porque quando você entra, né, numa batalha contra o câncer, a gente, né, subentende que vai ter um perdedor e um vencedor, e na verdade não Sim, é. Não se trata sim, disso, sim, né? Eu acho que perfeito. é importante a gente trazer essa conscientização. E lembrando que isso é uma coisa também que eu fui entendendo com o tempo, né? Eu sei que as pessoas, né, pensam dessa forma, não é por maldade, não, é uma ideia que é construída, que foi construída mesmo, Sim, né? Então, sim. por isso que é importante a gente trazer isso, né? Não tem vencedor e não tem perdedor nessa história, né? A Sim. gente está falando disso, de lutar pela vida mesmo, né? Eu queria ler aqui um comentário para você, Carla Gisele Morelli. Carla, você Gi, querida.
acompanhei seu processo, quanto orgulho de você. Muito legal. Ai, Tem algo legal, a Gia é uma querida. Acompanhou mesmo. que a gente conversou essa semana sobre isso até, que quanto é importante a gente entender que a doença não representa você como um todo, né? Justamente. Uhum. Né? Não é você toda. Eu acho que a gente comentou essa semana e a gente que trabalha com saúde mental, né? A gente já conversou falando sobre as perdas, sobre vencer, né? Essas batalhas. E eu acho que entra nesse pontinho aí, né? Conta um pouquinho pra gente. Sim, com certeza. Pode falar, Márcia. Não, eu fiquei pensando na questão, né, dessa carga, né, que em alguns momentos né, as pacientes acabam tendo, né, uma carga a mais de que, né, bom, eu tenho que vencer essa batalha, né, então, e que lugar que isso vai ocupando na vida de cada um. E tem uma outra sobrecarga, né, que a gente, principalmente os profissionais de saúde mental, recebem muito essa demanda de compreensão, né? Que eu acho que também é super importante a gente colocar aqui, né? Que é a culpabilização por ficar doente. Então já tem a questão, né, dos exames, né? Mas a culpabilização por uma questão emocional é muito comum, gente, né? Assim, eu diria que 80%, se não for mais, das pacientes que às vezes chegam, né, no consultório, ainda hoje, atualmente, né, após um diagnóstico, e que trazem essa culpabilização de que elas adoeceram em função de um problema emocional, né, que elas não resolveram, porque então eu perdi, sei lá, minha mãe, agora eu adoeci, eu me separei do meu marido e eu sofri muito, e agora eu tô doente, né? E a gente sabe, né, que nós ainda escutamos isso, inclusive, né, de profissionais, né? Muitos Uhum, com colegas, certeza. aliás, né, colegas de profissão na área psi, né, que fazem essa associação quase que direta, né? E eu queria que você falasse um pouco também aqui, né, para as pessoas Tá. sobre isso, porque, né, o câncer né, tem uma, eu não sou médica, né, mas de ouvir, né, a gente acaba aprendendo algumas coisas também nos ambientes hospitalares e mesmo muito com os pacientes, né, porque todo mundo aí acaba se debruçando. Como muitas outras doenças, é uma doença multifatorial, né? Então, quando, né, o indivíduo faz essa associação direta, é mais um peso, né, Com para certeza. ele carregar, né? E até mesmo, né, como você trouxe a campanha Outubro Rosa, né, ela às vezes também passa essa Também. sensação, né, e esse cuidado. O que você É, diria aí, na tua é, experiência, né, eu acho assim, como lugar de fala, né, até como psicólogo e também como sim. alguém, né, que vivenciou essa... Eu diria que assim, essa fala, né, como mais uma vez falando, não é as pessoas às vezes até por, né, acho que é muito comum se pensar dessa forma, né, mas eu diria que é muito cruel com quem está vivendo isso, né? A palavra para mim é essa, porque assim, a gente é isso que você, um pouco do que você falou, né? Além da gente estar vivendo toda uma questão, receber um diagnóstico, né? Já existe uma série de coisas para a gente dar conta, e a gente ter que ainda dar do fato, poxa, fui eu que provoquei isso em mim, né? Então, não é por aí, né? Ninguém quer ter câncer, né? Ninguém escolhe ter câncer. Eu acho que é importante a gente ter isso em mente. É uma doença multifatorial. É claro que a gente tem que cuidar de aspectos emocionais, físicos, tudo isso a gente Lógico. sabe para qualquer coisa na vida, né? Mas isso não é garantia de que você não vai ter a doença, de que você não vai ter uma doença, ou seja lá que doença for, né? Um câncer, uma doença aí, né? Outra doença também grave, né? Porque me incomoda demais quando eu ouço alguém falando, né? Fulano fez um câncer. A gente já ouviu muito isso, né? Muito, Nossa, muito. fulano fez um câncer. Porque assim, né? É o jeito dele lidar com... Então, meu Deus, né? Não é por aí. Né? Mais uma vez, é uma doença multifatorial. São muitos fatores, né, envolvidos aí. A gente nunca sabe, na verdade, o que provocou. E eu pensei... E para mim sempre foi uma questão no sentido assim, de que é a vida, né? A gente está sujeito, qualquer um de nós estamos sujeitos a passar por uma Exatamente. situação assim, né? Eu acho que as pessoas, até eu comentei isso com vocês também na nossa conversa antes, né? No sentido de que as pessoas iam me questionar, nossa, mas você, né? Com você, mas por quê, né?
né? Enfim, e por que não? Eu sempre pensei, por que não comigo? Né? Tantas mulheres, cada vez mais aumentando aí, a gente sabe, né, que são muitos casos Foi. diagnosticados a cada ano. E então, por que não? Né? A vida é isso aí mesmo. Né? Então, eu acho Uhum. que a gente tem que, não, né, tem que tirar um pouco esse peso, essa ideia de que, né, fulano fez, o que ele fez para. Não, gente, né? São muitos fatores, né? Não é por Sim, aí. Né? Não é por aí é, mesmo, assim, é importante a gente frisar isso, porque já é muita coisa para quem está vivendo o diagnóstico ainda ter que carregar esse peso, né? Puxa, fui eu, meu Deus, eu sim, fiz isso em sim. mim, né? E, Que e já entra a pego culpa e o castigo, né? isso, uma Porque eu fui punição, como se o câncer sim, uma fosse uma punição, punição, um exatamente. castigo, e não é. Não se trata disso, não se trata de punição, não se trata de castigo, é simplesmente a vida, né? A gente está sujeito, todos nós estamos sujeitos a isso, né? Jovens, mais velhos, né? Pessoas, a gente, acho que pegando um pouco do gancho do que a Viviane trouxe, né? É uma parte do seu corpo que está doente ali naquele momento, quando a gente fala disso. É importante a gente frisar isso, né? Sim, Ali no meu caso, era um câncer de mama. O meu corpo estava saudável, eu estava saudável para fazer o tratamento, então era uma parte dele que estava doente, não era o meu corpo como um todo. Então eu sempre pensava, dia do tratamento é o dia do tratamento, o dia da quimio é um dia que a gente fica, dependendo da quimio, era um dia que eu estava mais sonolenta, mais cansada, mas no outro dia, vamos lá, vamos viver, o que eu posso fazer para além disso? Para não viver também só a doença, longe de falar de negar a doença, porque para mim, falar sempre foi super importante, eu sempre fui muito de falar abertamente, que eu acho sim. que até por ser, né, psicóloga, a gente sabe o poder que a palavra tem, né, para a elaboração das questões. Então, falar é super importante, mas é importante que a gente viva para além da doença. É uma questão que eu sempre procurei Sim. trazer, viver para além do câncer, né? Perfeito. Porque a gente precisa enxergar a vida, muita e tem Uhum, muita vida, muitas uhum. possibilidades, né? Mas é um processo, não é fácil também, né? Não estou aqui dizendo, né, passar por um tratamento de câncer é pesado, não é fácil, Sim, sim, né? sim. São muitas limitações que nos são impostas assim, de uma hora para outra. Mas é possível, né? Sim, sim. E essa é uma questão, né? Que, obviamente, aí sim, né? Não tem como mexer com o nosso emocional, né? Assim, muitas vezes né, é de uma hora para outra. Você foi fazer um exame, né? Você não Uhum. estava sentindo nada. Essa Isso, é uma não. questão, né? É. Que muitos pacientes trazem. E aí você tem um ponto de giro muito rápido, né? E que te convida a uma nova adaptação, de uma nova situação, né? E é claro, né, acho que você falou, não vou negar as questões, não dá mesmo, né, porque a gente sabe que apesar de todos os avanços, né, que aconteceram aí na área da medicina, né, inclusive em relação ao tratamento, mas essas duas palavras, né, diagnóstico e tratamento, elas trazem ainda muitos impactos, né? Elas têm muitas representações, né? O câncer, né, ainda está, né, associado à questão da morte, né, para muitas pessoas, a questão, né, de um sofrimento diante, né, em função dos tratamentos que sim, muitas vezes são ou invasivos ou trazem efeitos colaterais, né? Então, são questões mesmo, né, que eu acho que ficaria espantada se alguém não fosse impactado, né, Sim. num primeiro momento, né. E especificamente aqui, né, no nosso tema, a questão do câncer de mama, a mama, né, é um órgão carregado de simbolismo, né, de representação do feminino, de nutrição, de afeto, né, além de ser uma zona erógena, né. E eu gostaria assim que você compartilhasse, né, um pouco com as pessoas que estão aqui nos acompanhando, quais foram os principais impactos, assim, os desafios, as Uhum. transformações que, né, essa notícia, o processo, né, porque foi um Uhum. processo, trouxe para você, né, e como que você lidou com isso, né? Um pouco você até já respondeu, eu lidei, né, entendendo que era o meu órgão que estava adoecido e que havia muita vida, né? Mas eu queria que você trouxesse um pouquinho essa Uhum. questão do impacto, né? A questão da feminilidade, até porque, né, você teve o diagnóstico muito jovem, a Carla é super jovem, viu, gente? Eu tive com, Né? Assim, também com. é né, algo fora da curva,
E assim, até é importante falar disso, assim, eu tive diagnóstico com 32 anos, sem histórico de câncer na família, né? Então, assim, fazia meus exames regularmente e surgiu, né? Primeiro caso de câncer, né? Não é uma família com histórico de câncer, né? E com 32 anos também, né? Muito jovem. E assim, e é isso, né? Eu acho que eu não tinha, como a Márcia falou, eu não sentia nada, né? Não me sentia doente. Foi um nódulo que eu apalpei, fui investigar e era um câncer, né? Então, assim, é de uma hora para outra, né? Que as coisas mudam. É muito rápido, porque assim, é exame, tudo vai. No meu protocolo, eu comecei com as químios. Então foram as químios, depois a cirurgia para retirada das mamas, porque eu tirei a outra também. Foi o câncer foi na mama direita, mas eu tirei a esquerda de forma preventiva. Depois eu passei por radioterapia e mais um complemento aí de tratamento com quimio oral por 6 meses, né? Então, assim, a quimio de cara, ela nos impõe uma série de limitações, assim, né? É um tratamento pesado, é um tratamento com efeitos colaterais fortes, né? Enfim, eu tive que entrar em menopausa precoce, então com 32 anos, tomar um remédio para poder deixar meus ovários ali, vamos dizer, o termo que eles usam, quietinhos, para poder né? protegê-los mesmo, né? Então, menopausa precoce, são o cabelo e os pelos do corpo que caem, a gente fica mais inchada por causa dos medicamentos. Então, assim, é muita mudança, é muita coisa junto. A gente tem dias de baixa imunidade que você tem que ficar em casa, que é importante. Isso que nem tinha pandemia, né? Quando eu fiz, imagina no meio disso tudo, né? Eu ficava imaginando as pessoas que estavam passando por isso nesse momento, né? Meu Deus, né? Porque a gente já tem tanto medo de qualquer coisa, qualquer infecção nesse período, né? Eu sempre tive um cuidado muito grande, estou no período de baixa imunidade, fica em casa, sem contato com as pessoas, né? Evitar pessoas gripadas, enfim, são muitas limitações, assim, né? De cara, né? No 14º dia, o cabelo começa a cair, os pelos do corpo vão embora, assim, e realmente o meu médico falava, olha, no 14º, é incrível, você acorda no 14º dia, com os cabelos caindo, com os pelos do corpo indo embora, eu ainda usei uma touca que me manteve com os cabelos, né? Eu consegui manter aí metade dos meus fios de forma homogênea, então eu consegui manter o que foi bem importante para mim, uma touca que você usa durante o tratamento, não vou entrar, porque senão é mais um assunto, mas enfim, é uma possibilidade que tem aí hoje, super importante para quem está disposta, porque também ela é chata, ela é gelada, ela é dolorida, não é todo mundo que está disposto, que tolera, mas para mim foi super importante, né? E então, assim, aí para passar das químios, que é um processo que derruba bem a gente, assim, né? Daí vem a cirurgia, que é como você falou, né, Márcia? É a mama, né? Pra gente ela tem todo um significado. Então, assim, foi todo um processo de ressignificação mesmo para mim, porque eu tive que tirar a mama direita e tirar o mamilo também pela localização do tumor. Né? E a outra mama eu retirei toda, vamos dizer, toda a parte interna, eu já saí com as próteses da cirurgia, que para mim foi bem importante. Foi um cuidado dos meus médicos. Não, você é muito jovem, né? É importante que você saia com a prótese já, porque é importante para sua autoestima. Eles tinham um cuidado muito grande com isso, assim, comigo, sabe? Então, assim, eu saí sem o mamilo, fiquei 1 ano, para no ano seguinte eu fazer o segundo tempo da reconstituição. Aí sim, reconstituição do mamilo, enxerto de gordura, por questão estética e tal, né? Mas sim, é uma zona erógena e a gente perde toda essa sensibilidade, não tem jeito, né? Porque você tira tudo, no meu caso, né? Tinha que tirar tudo, tirou do outro lado também, a outra mama. Então você perde a sensibilidade da mama, ela deixa de ser, né? Uma zona erógena, não tem jeito, né? Porque foi retirado tudo ali, né? Então é uma ressignificação mesmo. Né, de todo esse processo desse corpo, é um novo corpo que surge pra gente, né, desde o processo das químios, né, né, a gente, como muda, né, uma pessoa sem os cabelos, sem sobrancelha, muda muito a feição. Uma outra questão, né, cabelo não é o de menos, a gente ouve muito isso, né? Exatamente. Não é o de menos, a gente sabe, né, eu sempre pensei, não é isso que vai impactar no meu processo, no sentido, eu não vou deixar de fazer o tratamento por causa disso, se eu tiver que perder meus cabelos. Mas não quer dizer que, que vai ser algo fácil, porque não é o de menos. É mais uma coisa para a gente ter que lidar, diante de tudo que a gente está vivendo. Né, já no estado, né, de vulnerabilidade. Justamente, né? Os cabelos, os pelos do corpo. Então, assim, é mais uma coisa para a gente dar conta, né? Então, não é o de menos, né? Também é uma questão importante para a gente ressignificar.
Então, assim, é muita coisa, né? Que a gente tem que ir dando conta. E a questão das mamas, eu queria ter filho, né? Eu não tinha filho ainda, eu e meu marido, a gente, né, tinha planos. Então, no primeiro momento, a gente pensa em tudo isso, né? E agora? Sim. Nossa, como que vai ser? Né? E com o tempo, eu fui entendendo que, pera, uma coisa de cada vez. Para eu ter meu filho, eu preciso estar bem e saudável. Né? Então eu preciso tirar a mama, eu preciso passar pela cirurgia, então vamos lá, porque a primeira coisa para eu ter esse filho, seja da forma que a gente fosse, né? Enfim, eu não sabia de fato se eu ia conseguir engravidar de forma natural, congelei meus óvulos, que eu acho que é uma outra questão também pra gente trazer, né? Eu fiz o congelamento dos óvulos antes, porque a quimioterapia poderia impactar aí nessa questão da fertilidade. Então, assim, a gente tem que. É mesmo um processo, eu acho que a palavra é essa, de ressignificação, de uma série de questões. Sim. Né, que a gente tem que ir dia após dia. Eu sempre pensei nisso, assim, durante o processo eu pensava um dia de cada vez, uma fase de cada vez. Agora é químio, então vamos focar nisso, vamos lá. Quimioterapia, o que eu posso fazer para melhorar esse processo? O que eu posso fazer para, os meus médicos de atividade física, Carla, vamos lá, quanto mais você tiver em atividade física, melhor, o seu corpo reage melhor, né? Então é importante que você tenha uma alimentação saudável, esteja ativa. Então, assim, tudo, né? Cada fase, vamos lá, o que eu posso fazer para tornar esse processo mais leve? Eu sempre procurei levar dessa forma, mas é uma questão minha, né? Porque partindo daquela ideia de que o câncer não é uma escolha, a forma que você resolve enfrentar a doença é uma escolha, né? Isso sim, eu acho que é uma escolha pessoal. Então, para mim sempre foi isso. Vamos lá, né? O que eu posso fazer para tornar esse processo mais leve, mais tranquilo, para mim, para quem está comigo, porque os familiares também é todo mundo sofrendo junto, é todo mundo com você, e a gente sabe que está todo mundo junto com você ali. Então, assim, sempre procurei dessa forma. Então, a gente vai buscando meios, né? Buscando formas de como conduzir esse processo tão cheio de limitações. Na psicologia, a gente usa muito o termo castrações, né, Márcia? São muitas castrações que a gente tem que lidar, assim, de uma hora para outra. Né? É um corpo que muda, né? Muda muito. É um corpo que muda tudo, muda tudo, muda a dinâmica familiar, né? Muda. Você trouxe até, né? Os meus familiares, né? Me acompanharam muito e eu lembrei aqui de duas coisas, né? Primeiro, a questão a importância da rede de apoio, né? E muitas vezes, para a gente ter uma rede de apoio, a gente também precisa ter um pouco de humildade para pedir ajuda. Claro. A Carla nem estava morando em São Paulo, né, Carla? Quando você teve o diagnóstico e você veio fazer o tratamento aqui em São Paulo, né? Veio você, teu marido, e depois você conta aqui um pouquinho, né, como é que foi isso. E uma outra coisa, aí sim, né, também, agora a questão do emocional, né? A importância, né, do acompanhamento psicológico ou terapêutico, porque às vezes não precisa ser uma terapia, mas algo que seja terapêutico. Com certeza. A gente é psicólogo, eu vou, né, aqui trazer a importância mesmo, né, de você ter esse lugar, esse espaço, né, porque, como você disse, são muitos impactos, né? São muitas limitações, mas também são muitos medos. Né? E tem algumas questões que a gente, né, não quer falar com os nossos familiares, né? Não quer alertá-los, não quer falar com os nossos amigos. Né? E a importância aí sim, né, do acompanhamento psicoterapêutico, né, também como como uma rede, né? Faz Com parte certeza. da rede de apoio, né? Que a gente tem o lugar da palavra, né? E outras possibilidades, né? Inclusive até, né, muitos psicoterapeutas, ontem eu estava lendo um texto, né, de uma jornalista, né? Até foi uma cunhada minha que me mandou, acho que ela né, viu que a gente ia falar nesse tema. Que se chama, depois eu posso até compartilhar aqui, a minha vida com o câncer, né? E ela fala, que bom que em determinado período, né, eu encontrei um psicoterapeuta, né, que falou para mim, escreva tudo, né? E que ela começou a usar esse recurso também, né, além ali do atendimento, né? Então, assim, para além, né, da nossa postura, né, que estratégias a gente pode lançar mão, né, que os pacientes possam lançar mão. Eu acho que é importantíssimo. Você trouxe essa questão. Você ia falar, Viviane? Queria ler para você, porque tem a ver com o que a gente está falando sobre apoio. Algumas pessoas
pessoas escreveram para gente. Tá. A Carla M. Luciano escreveu: o apoio de toda a família é importantíssimo. São ajuda a vencer para lutar pela vida. A Leda Loto escreveu: minha filha amada, você é meu orgulho, minha força, amo você. Muitas pessoas escrevendo. A Carla escreveu depois também: é muito importante e necessário prevenção. E quando diagnosticada com CA, eu não sei o que é isso. Com câncer. Buscar a cura e ter o apoio de familiares e amigos, principalmente do companheiro. Deixa eu só dar mais uma olhadinha. É isso, querida. Só para contextualizar essa questão do apoio, a família estar junto participando, né? Não, sem dúvida. É assim, acho que a questão, como a Márcia falou, do apoio psicológico aí, buscar algo que seja uma psicoterapia ou algo que seja terapêutico, sem dúvida, é de extrema importância, porque a gente precisa falar disso. E você busca um psicólogo, ele tem um outro olhar sobre essa questão. A gente vai conversar com os familiares, com o nosso companheiro, parceiro, parceira, né? Mas um profissional, ele tem um outro olhar sobre essa questão. Então, acho que é importantíssimo. E a fala, a gente sabe o poder que ela tem, né, para elaboração, né? Então, assim, sem dúvida, o apoio psicológico, o apoio da família, né? Eu sempre falei isso, assim, sempre escrevi sobre isso, né? Escrever, para mim, sempre foi também uma forma de lidar com a situação. Eu sempre gostei muito de escrever, né, de expor aquilo que está passando, porque eu sei que tem muitas pessoas vivendo também. Eu acho que é importante a gente compartilhar, né? Com isso a gente vai conhecendo também muita gente, e também é uma forma de elaboração, né? Para mim, sempre foi também, além da fala. E a família tem um papel importantíssimo, né? Eu acho que assim, eu acho que esse carinho, esse suporte, né? Você vê, eu vim para cá, eu estava em Cuiabá, no Mato Grosso, né? Eu já tinha morado aqui em São Paulo, então minhas referências médicas acabam sendo aqui, né? Então, quando eu tive o diagnóstico, a primeira coisa que eu, meu marido, família, pensamos, vamos para São Paulo, né? Vamos lá buscar os profissionais, já busquei algumas referências, conhecidos e vim para cá, né? E meu marido veio junto comigo, deixou trabalho lá, tudo, não, né? Se propôs a estar aqui comigo, que foi de extrema importância, porque ele me acompanhou e me acompanha até hoje. Eu sempre falo dele, assim, porque ele foi e é de extrema importância nesse processo, né? A minha família, a família dele também, do meu marido, amigos, enfim, né? Não dá nem para nomear, porque é tanta gente que a gente, né? Que pelo menos da minha parte, assim, eu falo que o caminho foi... O caminho sempre foi meu, né? Eu sempre pensei nisso. É um caminho que veio para mim, né? É um caminho que eu vou ter que, né? É para mim, eu vou ter que viver isso, enfim. Por isso que eu sempre pensei, quanto mais leve eu passar por tudo isso, melhor para mim e para todas essas pessoas que estão comigo, né? Porque esse suporte foi de extrema importância, assim. Eu fiquei aqui durante o tratamento e tinha sempre gente, a gente nunca estava sozinho, e meu marido sempre era assim, agenda, quando que vai daí? Tem alguém no próximo fim de semana e tal, né? Tava sempre gente aqui, todo mundo preocupado, gente que eu nem imaginava também me mandando mensagem, me ligando e mostrando. Então, assim, é uma rede que se forma mesmo, que isso é fato, isso traz uma força pra gente, que é incrível, não é clichê, não, porque a gente, né, é verdade, assim, é um negócio, Sim. é uma energia, é uma força que vem, porque de repente você vê todo mundo se mobilizando, você fala, meu Deus, né? Então, isso é muito importante, sem dúvida, assim, faz toda a diferença. Por mais que é um caminho nosso, né? Mas ter essas pessoas com a gente, assim, é fundamental. Eu acho que faz muita diferença em todo o processo, né? Você sentir esse carinho, esse apoio, esse suporte, do parceiro, principalmente, eu acho que para as mulheres que estão vivendo isso. E não é todo mundo que dá conta disso, né? Eu acho que é importante a gente frisar, porque não é fácil para quem está junto, para o cuidador, que a gente fala, né? Para muitos é muito difícil lidar com isso. De quantos casos a gente ouve de casamentos que acabaram, né? Enfim, porque não é todo mundo que dá conta. É pesado, né? É muita coisa mesmo, né? Então, assim, não é fácil também para quem está como cuidador, para quem está junto ali, também exige, eu acho que também essas pessoas também precisam de um cuidado, sabe? A gente também precisa olhar para essas pessoas, porque elas também estão em sofrimento, também estão vivenciando uma série de perdas, né? E, né? Então, enfim, mas eu acho que assim, né? Eu vou me alongando para os outros. Não, perfeito. Mas é importantíssimo, sem dúvida, assim, a família, parceiro, né, os familiares e amigos fazem toda a diferença nesse processo. Que é importante que a gente se permita, né, Márcia, que você falou isso do cuidado, que a gente se permita ser cuidado nesse momento.
sim. né? Principalmente, aceitar esse cuidado do outro, né? Uhum. Porque, Aceitar delegar algumas funções, né? Me justamente, lembro aham, que isso tô aqui, também é, né, uma questão assim que aparece muito, né, nos atendimentos, né? Porque você tem um estilo de vida, né? Às vezes sei lá, você dá conta de uma série de coisas e de repente, né, você muda de lugar, né? Que é super difícil, obviamente, né? claro. É um convite, né? Bom, né? Como é que eu vou lidar com a minha castração, né? Uhum, Então, eu acho que todo esse apoio acaba, né, te fortalecendo até para você ter mais condições de delegar algumas funções, né? uhum, Não sei por quanto tempo, né? Às vezes as pessoas perguntavam, mas por quanto tempo? O tempo que for necessário, né? Então, eu acho que vão se abrindo, né? Tanto no atendimento quanto na experiência de vida para pessoa, da pessoa, né, que está passando por tudo isso, uma série de possibilidades. E aí, né, uma coisa muito bacana que você trouxe. Aí sim, né, cabe a mim escolher de que forma eu vou lidar com isso. Né? E isso. muitas vezes a pessoa não está conseguindo, porque você falou, é muito pesado, né? Então, acho que aí a ajuda, até, né, ajuda especializada, é um baita apoio, Com né? certeza. Né? A pessoa vai caminhar junto com você. E uma outra questão, né, que eu acho que é super importante, eu não sei se você chegou a participar, você já contou, né, que você conheceu muitas pessoas, escutou muitas histórias, né? Que são os grupos, né, que muitas instituições, grupo de mulheres, né, oferecem, né, porque o trabalho em grupo, né, quando você está com alguém que está vivendo circunstâncias parecidas, né, a Viviane também tem essa experiência, né, também é uma referência para a gente, né, você, Sem né, dúvida. aprende pela dor do outro, né, por um posicionamento do outro, né? Você escuta algo que o outro fez, algo novo, que você fala, poxa, talvez eu possa É, ver isso também, né? é, Você com teve essa certeza. experiência, Carla, assim, de Assim, grupo de grupo não, eu não cheguei a participar de um grupo em específico, assim. específico, tá? Isso. Eu, assim, desde o início, eu sempre fui atrás de entender o que estava acontecendo. Sempre foi essa a minha postura. Eu sei que para algumas pessoas, às vezes, no primeiro momento, é melhor um distanciamento, assim, né? Nem todo mundo. Não, depois eu entendo. Falando assim da doença Sim. mesmo, o que é, depois que a gente vai entender o que, que é, que câncer é esse, que tem subtipos, né? Que a gente pensa, câncer de mama é um câncer. Não. Né? Tem vários subtipos, né? Câncer tem nome e tem sobrenome. Isso eu fui aprendendo com o tempo também. Então, que subtipo é esse? Né? Que daí você vai ler, meu Deus, é muito agressivo, então peraí, deixa eu entender com o meu médico como que é isso, que câncer é esse, quais são as possibilidades reais de tratamento. Eu sempre tive essa ideia de eu quero saber o que está acontecendo na real, Sim, assim, né? Eu preciso sim, saber. Né? Eu preciso sim. entender que doença é essa, quais são as minhas possibilidades. Então, eu sempre tive isso de muito atrás de perguntar, de ler, né? E de buscar pessoas. Daí a gente vai entrando mais nesse mundo, né? Vendo várias pessoas hoje em dia com as redes sociais, né? Aí você conhece Sim, alguém que está vivendo isso, fulana está passando, então me dá o contato aí. Então eu sempre fui atrás, a gente conversar para saber, né, de legal. pessoas que estão passando por isso, de ver histórias e tudo. E com isso eu fui conhecendo várias histórias, né? Até voltando no nosso assunto inicial disso, de Sim, entender que tem várias possibilidades, né? A gente também é importante a gente falar disso hoje em dia, né? Por mais avançado que esteja o estágio da doença, né? Enfim, seja no estágio que for, mas as possibilidades hoje de tratamento são muitas. Existem muitas possibilidades para quem tem câncer, né? sim. Então é importante a gente ver isso também, né? Existe eu acho que hoje em dia aí muita coisa sendo feita, muita coisa, né, sendo trazida. Então assim, né, específico aí para o câncer de mama, muita novidade, muita coisa. Então a gente precisa também ter isso em mente, né? As possibilidades são muitas. Então com isso eu fui conhecendo muitas histórias, né? E aí que eu fui entendendo um pouco essa coisa do sucesso, né? O que é o sucesso? Né? Por que o sucesso está sempre aliado à cura da doença? E para quem não conseguiu atingir a cura, que lugar? Mais uma vez, né? Que eu acho que é uma questão que a gente tem que Sim, trazer muito muito importante. Sim. importante. E essas mulheres, né? Como que a gente não fala que não teve sucesso? Pessoas que estão há anos, né, tratando o câncer e vivendo, né? Vivendo, né? Conseguindo enxergar a vida, muita vida, né?
Então, Sim, com sim. essas histórias e com tudo isso que eu fui entendendo, né? Enfim, esse mundo, né? Que passou a fazer parte da minha vida, né? Então, por isso que eu falei, não, essa hoje... E a gente, eu acho que desmistificar muita coisa também, né? Nesse processo. Até um exemplo, eu lembro que quando eu fui para minha primeira consulta com o oncologista, eu estava muito ansiosa, muito angustiada. Porque o que eu pensava? Minha ideia era, eu vou chegar lá, no ambiente, todo mundo careca, todo mundo com aquela, né? A gente faz uma imagem estereotipada, né? Sim, Do paciente com exatamente. Que é o câncer, né? sofrimento, né? Eu falei, meu Deus, e vai ser essa a minha realidade agora? Essa é a minha realidade. Como que vai ser isso? Daí eu cheguei no consultório, foi totalmente diferente do que eu imaginava. O ambiente era outro, um prédio com janelas, sol entrando, luz, né? Eu via toda a cidade, pessoas ali, os pacientes, ninguém com essa cara que eu imaginava. Né? E aquilo me foi assim uma surpresa, que eu saí de lá, eu entrei uma pessoa e saí outra com a conversa. E o meu oncologista, ele é enfim, toda a equipe médica, assim, ele é 10, assim, então conversando com ele já me falou da touca, das possibilidades do tratamento, eu saí outra de lá. Eu saí com gás, assim, sabe? E então você vê como a gente faz uma ideia totalmente equivocada, né? A gente já pinta Sim, E não, né? Câncer não tem cara. E as pessoas me sim. falavam isso. Como eu mantive os fios e tal, então, assim, muita gente, nossa, mas não parece que você está fazendo quimioterapia, não parece que você está em tratamento de câncer, né? E, então, assim, mas não tem cara mesmo, a ideia, né, não é isso, né? Não Sim. existe algo pronto ali, estereotipado, aquela ideia, né, que a gente fica, né, e que a gente pinta, pelo menos da minha parte era assim, né? E que daí eu fui desmistificando muita coisa também nesse processo. Né? Eu não sei se tem algum médico aqui, né, alguém da área nos acompanhando, mas você trouxe uma coisa também muito importante, que é assim, a relação médico-paciente. Sim, Né? importantíssimo. Nossa, assim, né? Porque é para além, né, do cuidado com a medicação, com a quimioterapia, com as indicações, né? O encontro, né, ele é super significativo, assim como a gente sabe, né, que o nosso encontro terapêutico também é, né, Carla? Com certeza, é verdade, Márcia. Né? Às vezes você pode ter a melhor técnica, né? Mas a gente é humano antes de tudo, né? Então, o encontro ele precisa ser humano, né? Antes de ser técnico, Com certeza. né? E essa também é uma questão, né? Que muitos profissionais acabam, acho que hoje, né? As coisas estão... eu trabalhei na área hospitalar de 1994 até 2002, mais ou menos, né? Então, eu também vi uma evolução interessante, né? Que foi uma época que apareceu muito essa questão da relação médico-paciente, os médicos, né, estavam assim mais até mais disponíveis, né, para entender um pouco esse seu lugar, né, de cuidador de outras questões para além das questões físicas, né? Me lembro que teve uma mudança, né? A gente nas enfermarias tinha os números, né? E aí um dos profissionais, né, que hoje nem está mais entre a gente, mas que foi um amigo muito querido, o Dr. Júlio Tedesco, ele virou e falou assim, nada de número, nomes, as pessoas têm nomes. Né? Então, que é uma coisa que, uma mudança, né, Com que certeza. traz tanto impacto, né? Então, essa questão da humanização, né, das relações, dos atendimentos, né? De olhar esse paciente como um indivíduo e não como uma doença, Exatamente. né? Ele é uma pessoa para além dessa doença. E a gente, não sei, a gente sempre ouviu, eu sempre ouvi, oncologista, eles são mais duros, oncologistas lidam com a, eu vi já é muito isso, lidam com a morte lida todo com a morte, dia. tem que, né? Aí, mas eu penso, mas não é morte. O paciente que está ali para ele é um paciente que está vivo, é vida, né? É o contrário. Depois que morre, não tem mais o que esse médico fazer com esse paciente, né? Então não é por aí, ele não está lidando com a morte, ele está lidando com alguém que está ali buscando vida, né? Então não é essa ideia do... E eu, né, fazia muito essa ideia também. E depois aí quando você encontra profissionais que te olham isso, né? Te enxergam para além da doença, como você é um indivíduo, né? E para cada indivíduo, às vezes o mesmo tratamento ali, você tem que tentar outras formas, porque é isso, é a pessoa, né? Não existe, claro que existem protocolos, mas cada pessoa responde de uma forma, né? Porque são muitos fatores envolvidos. Então, assim, é importante esse olhar do profissional,
né, que te olhe para além da doença. É isso, nome, né, Márcia? Não é o Nome. número tal, né, com câncer tal, tal. Não, peraí, é uma parte desse corpo que está doente. O resto, ele também precisa olhar para isso, né? Então, eu acho que, sem dúvida, e hoje, cada vez mais, que bom, né, que a gente vê essa postura. Eu acho que caiu já muito por terra essa ideia de que o oncologista, quem lida com câncer é assim mesmo, né? Dá a notícia porque eles estão... Não é por aí, né? Não é mesmo, assim. A gente tem que entender que quem tá ali tá vivo e querendo, é isso, né? Buscando vida. Eu acho que é isso. É lidar com vida, não é com morte, né? Então, e como o acolhimento, né, proporciona, né? Às vezes a pessoa não tem nem noção, né, de como isso é uma grande ajuda, nossa, né, para o sem paciente dúvida, desenvolver estratégias de tratamentos, de enfrentamento, né, não de tratamento, estratégias de enfrentamentos, né, mais adequadas, né, possíveis para claro. ele, né? Oferecer, falar das possibilidades, eu acho que falar sobre mesmo, né? Eu acho que é E isso, muito falar a claro. verdade. Você trouxe isso também, né? Porque teve um muito. tempo que se pedia para esconder o diagnóstico de câncer do paciente, né? Ele mais do que ninguém tem o direito né? de Como saber, se a né? gente não soubesse, né? Se em algum né? momento você não sentisse que tem algo que não está muito legal com Justamente, você, a gente, né? Eu sempre parti dessa ideia. A gente precisa saber, nós somos, né, a pessoa que está vivendo é a principal interessada nisso tudo. Né? A gente precisa saber, e também é importante que a gente, eu acho que isso, né, essa ideia de tipo, vamos lá, né? A gente precisa ir atrás mesmo, saber, porque é no seu corpo, né? Então a gente, mais do que ninguém, precisa estar por dentro do que está acontecendo, né? Claro, cada um tem um tempo, eu acho que a gente tem que respeitar, né? Eu acho Respeitar, exatamente. cada pessoa tem uma forma e tá tudo certo. Eu acho que cada um tem seu tempo, mas é importante sim esse enfrentamento. Eu acho que, né, pelo menos para mim sempre foi. Eu sempre, né, sempre tive essa ideia. Eu sou a principal interessada, então eu preciso saber do que tá acontecendo comigo, né? Eu mais do que ninguém, né? Verdade. Carla, a gente tá aqui, tô olhando aqui o relógio, né? Nossa, passa tão rápido, Passa, né? Ó, nossa, 10 para as 11 já, agora que eu tô vendo aqui. Então, e a gente falou em enfrentamento, a gente falou em ressignificação, que eu acho que essa é uma palavra muito forte, né? A gente fala em superação, né? Eu sempre converso com a Viviane, a gente não gosta muito dessa palavra, incomoda, eu superei tudo, né? E nem a ideia também, né, de que as pessoas sejam modelos, né? Eu acho que as pessoas podem, porque você falou, cada um tem o seu jeito muito singular e particular, mas a fala do outro, né, ela pode ser inspiradora, né? Porque ela abre possibilidades para outras pessoas, né? Então eu queria que você aproveitasse esses minutos, né, para compartilhar aqui com o pessoal, porque depois disso você engravidou. Né? Você engravidou naturalmente, né? E você ressignificou a sua vida, né? Então eu queria que você trouxesse um pouco, né, para as pessoas, né, que eu acho que é super importante. Sem dúvida. Vou até fazer uma pergunta que tem a ver sobre isso, né? Aproveitando o que a Márcia falou, sobre a abordagem do conceito do que é problema depois do diagnóstico, né? Sim, com certeza. O peso de problemas, como que a gente lida, né, com ele? Eu, a partir do luto, Márcia, a partir do luto, a gente ressignificou nossa história e os problemas eles passaram a ter um conceito diferente, né? Sim. Sem dúvida. Eu acho que é isso. A gente falou, acho que a Márcia falou isso mais no início, né? Ninguém passa por uma situação, sai de uma situação dessa do jeito que entrou. Eu acho que é impossível. Né? E assim, não é nem, eu falo, eu sempre fui uma pessoa que dei muito valor à vida, não é que tipo, depois disso, nossa, agora sim minha vida, não, eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei muito, gosto muito da vida, assim, né? Sempre tive esse jeito de enxergar as coisas, mas assim, a gente não tem como a gente passar por uma situação dessa e não, enfim, não ressignificar muita coisa, não tem como sair do jeito que você entrou, assim. E uma das questões, sem dúvida, Viviane, é isso, né? Para mim, o conceito de problema mudou muito desde que eu tive o diagnóstico de câncer, assim, né? Hoje, sempre que me aparece uma situação, eu sempre faço essa análise. Peraí, isso é um problema? Né? No sentido, assim, de que eu preciso gastar energia, sofrer em cima disso, que a gente sabe o que determinadas situações, né, geram na gente. É um problema ou isso é possível de eu resolver? Né? Não, isso é possível de eu resolver, então vamos embora, assim, né? Eu acho que isso é a principal questão. O conceito de problema com certeza mudou muito para mim. O que de fato é um problema na vida da gente, assim, sabe?
Porque quando você passa por uma situação dessa, não tem como não pensar nisso. Né? Eu acho que é isso, é um processo de ressignificação em todas as esferas da nossa vida. Falando da questão da gestação que a Márcia abordou aí, eu e meu marido, a gente, né, sempre teve intenção de ter filhos, aí com isso a gente já estava começando a falar disso, aí veio o diagnóstico do câncer, a gente teve que esperar, né? Então, quer dizer, você lidar também com essa espera, né? Porque o médico falou, agora a gente, claro, né, durante o tratamento, eu nem pensava nisso, mas assim, houve todo um cuidado antes, no sentido de, Carla, gente, por isso que eu falo a importância de um médico Sim. que olhe pra gente. Tipo, é uma mulher de 32 anos, casada, que quer ter filhos, então calma, a gente vai fazer o tratamento, mas antes você vai fazer o congelamento dos seus óvulos, porque a gente, pelo menos comigo, vamos lá, eu quero começar a tratar antes. Quanto antes eu começar, né, melhor, né? Mas vamos lá, você tem que fazer uma série de exames, junto com isso a gente vai congelar seus óvulos, porque pode ser que seus ovários fiquem comprometidos e você não engravide de forma natural, e a gente precisa olhar para isso. Então, eu fiz o congelamento, fiz ali a primeira parte do processo ali de fertilização, no caso, né? Eu estimulei e congelei os óvulos, não congelei o embrião, né? Então, meus óvulos ficaram congelados, isso foi durante o período de exames para entender como é que estava a doença, estadiamento e tal, deu certinho o período, em seguida eu comecei com as químios, né? E aí eu tive que esperar aí, o meu médico, o tempo dele do onco ali era de 2 anos após a cirurgia, porque o subtipo de tumor que eu tive era um subtipo bem agressivo e que tem uma rápida recidiva. Então, se ele tem que voltar, normalmente ele volta em menos de 2 anos do diagnóstico. É bem comum, é uma característica desse subtipo de tumor, né? Então, ele falou, gente, por segurança, é importante a gente esperar esse período, né? Ele trata a cirurgia como algo assim, mais um marco ali, né? Então, 2 anos após a cirurgia, aí sim, né, eu consigo te liberar para engravidar, tudo, né? Então, e com isso, fazendo os exames, primeiro trimestral, depois semestralmente, agora eu estou fazendo os exames anualmente, né, que fez 5 anos do diagnóstico agora em setembro. E aí, quando ele me liberou, eu lembro que estava no ano da liberação, foi o ano da pandemia, né? E aí veio a pandemia, e daí eles, não, vamos dar uma segurada, porque a gente não sabe o que vem por aí, que cenário é esse que vem, grávida, no meio, né, Covid, como que é isso e tal. Então, daí eu lembro que foram mais 6 meses que eu esperei, aí fiz numa nova bateria de exames, vamos lá, vamos fazer uma bateria de exames para ver se tá tudo certo, e daí eles me liberaram e eu engravidei no mês seguinte. Né, e eu tava muito assim... Eu e meu marido, a gente já estava bem certo de que, né, para mim era muito certo que eu ia precisar de um tratamento, depois de tudo que eu fiz. Eu falei, meus óvulos estão lá para isso mesmo também. Se eu precisar deles, não tem problema nenhum, né? Foi para isso que eu congelei, né? Mas aí o Francisco veio no mês seguinte, no primeiro mês de tentativa. Eu falei que ele já estava ali esperando, estava só aguardando a nossa liberação, né, dos médicos. Pode vir, ele veio, ele chegou. Foi rápido, menino, sabe? E aí tá hoje com 1 ano e 5 meses, uma graça, enfim. E realmente é isso, é vida, né, gente? Eu falo que é vida, né? E é isso. Me emociona falar disso, porque essa é a minha história, claro, né? Sim, mas sim. Existem inúmeras outras que a gente sabe que tem caminhos diferentes, mas não quer dizer, mais uma vez falando, que a gente tem que falar de vida, né? Vida para além do câncer. Eu acho que independente da história de cada um, né? Então, é isso, me emociona ainda. Sim, olha, imagino que tenha tocado a todos nós, né? Eu disse lá no início, nossa, aquele post, gente, vocês têm que seguir a Carla. Né? Assim, muito tocante, né? E aquilo que, né, a gente também falou no início, né? É possível seguir, né? Com certeza, é possível, é muito possível, né? E eu acho que é isso, eu acho que fica essa mensagem mesmo, né, gente? Independente da história, daquilo que você... Da situação mesmo, falando especificamente disso, né? Do estágio, da doença, da história de cada um, a gente precisa viver para além disso, tentar enxergar a vida além do câncer e sair dessa ideia de que existem vencedores e perdedores nessa história, né? Porque não é isso, não é por aí mesmo, né? A luta sempre é pela vida, né? Então eu acho que fica essa mensagem. Se a gente puder passar alguma coisa, eu acho que é isso, né? Por isso que a gente fala de conscientização, né? Eu acho que é um mês para a gente pensar, não só um mês, né? A gente tem que falar disso sempre, mas conscientização, com certeza.
Ó, quero te agradecer muito, né? Eu que agradeço a oportunidade. Assim, toda a disponibilidade, né? Esse lugar mesmo. E a gente precisa mesmo falar, de expor a tua história, né? E de inspirar, né, outras pessoas, né? Super obrigada mesmo. Eu que agradeço o convite. Desculpa. Viviane, eu enviei para você, eu não consigo pôr aqui um link até da matéria que tá no seu WhatsApp, se você puder compartilhar aqui com o pessoal. É uma matéria super bonita também, né? E aí, senão depois eu coloco lá no nosso Instagram, que aí as pessoas podem compartilhar. Você quer falar alguma coisa, Vivi? Eu queria agradecer o convite por participar dessa conversa maravilhosa, aprendizado, né? E a gente tinha comentado sobre a transformação da perspectiva de vida, né? Depois do que, infelizmente, a gente não tem poder de controlar, né? Eu passei por um luto, né? A Márcia também, você por uma doença. E eu acho que é muito importante, eu também me emociono para falar, que a gente consiga ser essa ferramenta de enfrentamento, de conseguir falar, de compartilhar informações que são boas e inspiradoras para tanta gente. Eu recebo muitos comentários muito bons e quero te agradecer pela oportunidade de te ouvir, Carla, e de conhecer. Eu que agradeço, gente. Obrigada pelo convite. Eu acho que é isso. Foi muito bom e é importante, né? Acho que é um tema que a gente tem que sempre falar, né? Falar, falar e falar, né? Obrigada por todo mundo aí que tá presente aí na live, o carinho de todo mundo e foi muito bom compartilhar esse momento aí com vocês. Um beijo grande. Um beijo para todo mundo. Obrigada, gente. Obrigada a todos. Compartilhar o link, compartilha no Stories da Fala. Isso, ó. Tá. Tá bom, então. Obrigada, gente. Um beijo. Obrigada. Um abraço. Tchau. Um abraço. Tchau.